No Aranha Verso tem essa cena, o Miles salta de um prédio e voam cacos de vidro da janela, porque ele estava aterrorizado, a mão não queria soltar. De repente, a tela inverte, simboliza um momento chave, ele não tá mais caindo, tá subindo, porque finalmente decidiu ser herói. É uma cena icônica, mas fica ainda melhor. Após superar o medo, o Miles pula, corre, se diverte, podemos sentir o quão imerso ele tá naquele momento. Na psicologia, essa imersão tem nome. Flow, o ápice da concentração humana, quando estamos 100% envolvidos numa atividade. Não é preciso saltar de um prédio para entrar no flow, basta se envolver com algo inspirador. E aqui onde está o porém, porque inspiração é subjetiva. Para alguns é sobre se arriscar, para outros, escrever, desenhar, ajudar pessoas. O princípio, porém, é o mesmo. O flow ocorre quando desafiamos nossa mente com algo que para nós tenha significado. Agora veja bem, nossa cultura é inimiga do flow, porque esse estado mental tem a ver com querer. Para eu querer fazer uma coisa, precisa fazer sentido, senão eu faço por obrigação. É aqui onde muitos se veem na vida, presos a uma rotina exaustiva para poder pagar as contas. Quanto menos nossa rotina faz sentido, mais ansiamos por distração. Aqui onde entra o refúgio e o perigo dos prazeres imediatos. Açúcar, pornografia, redes sociais. Essas coisas, quando em excesso, nos afastam ainda mais do flow, porque consomem nossa energia. Segundo Mihai, especialista em foco, essa seria a maior fonte de angústia do século XXI. Estamos gastando nossa energia mental com as coisas erradas. E aí quando precisamos dela para atividades realmente significativas, ler, se exercitar, perseguir projetos pessoais, não encontramos. Resultado, uma existência na qual você não se sente vivo. É como ser um Homem-Aranha e nunca saltar do prédio, porque você está exausto demais devido à sua rotina. Essa reflexão foi a base do meu vídeo, Como a Vida Moderna Destrói Nosso Foco, postado no meu canal principal. Esse aqui é o secundário. Hoje eu vim aprofundar esses conceitos, afinal foram 8 meses de pesquisa, o que entrou lá foi só um resumo. Para quem não viu a parte 1, o link tá aqui embaixo, mas não se preocupe porque já vamos recapitular. Esse vídeo aqui fará sentido de forma independente. Até o fim, pretendo abordar 3 tópicos. 1. Como ter mais foco e motivação. Dicas práticas para você aplicar na sua vida. 2. Partes cortadas do vídeo original, como por exemplo a neurociência do foco, onde eu falava sobre transtornos tipo TDAH e depressão. Como eles se encaixam nessa discussão. 3. Sugestões de livros para quem quiser se aprofundar nas minhas referências. Tem muita coisa legal sobre filosofia e sociologia. Como é muita informação, vou separar em capítulos aqui embaixo. Se uma parte estiver chata, é só pular para onde te interessar. Recapitulando o vídeo original, para quem se esqueceu ou tá vendo isso no futuro, é sobre falta de foco e desmotivação. Sabe quando você quer ler um livro e não consegue? Ou quando não encontra energia para coisas básicas, tipo estudar, malhar, responder amigos? Nisso bate aquela culpa, tipo, eu sou um bosta, tô sempre perdendo tempo com as coisas erradas. O vídeo começa com a dica de Nietzsche para melhorar a situação. E aí vamos para Mihai, que vai trazer essa dica para um contexto sociológico. Então Nietzsche diz, para ter mais foco e motivação, devemos buscar uma vida com significado. Mihai complementa, estamos desanimados porque vivemos num sistema que não permite essa busca. Uma vez que desde a escola entramos numa corrida de rato. Passamos a vida tentando subir numa escada imaginária, sendo que isso não traz muito propósito. Resultado, uma geração de pessoas cansadas mentalmente, o que se manifesta em falta de ânimo e falta de foco. Esse é o resumo da ópera. Agora eu vou me aprofundar em cada parte, começando pela dica de Nietzsche para ter mais foco. Ele escreve, aquele que tem um porquê viver supera quase qualquer como. Essa é a frase original, aparece no livro O Crepúsculo dos Ídolos. Nietzsche amava aforismos, que são frases curtas e intensas. O cara escrevia como se estivesse numa batalha de rap com o universo. Deus está morto, yo! O que não me mata me fortalece, yay! Não há fatos, apenas interpretações. Como tudo em Nietzsche, esse aforismo vai inspirar vários pensadores, Freud, Jung, sobretudo Viktor Frankl, psiquiatra judeu que sobreviveu a 3 campos de concentração durante o regime nazista. No livro Em Busca de Sentido, ele conta como a filosofia do bigode o inspirou a persistir. O cara passou fome, frio, foi torturado, e o que mais ajudou ele a aguentar foi definir razões para continuar. 2, em específico. Reencontrar a esposa e escrever esse livro, que é lindo. Então, se você quiser se aprofundar nessa parte filosófica de como podemos encontrar porquês para a nossa vida e como isso pode nos dar muita energia, tá aí 2 obras essenciais. É interessante o nome desse livro, Em Busca de Sentido, porque define exatamente o que Nietzsche quis dizer quando escreveu aquele que tem um porquê supera qualquer como. O que ele está afirmando, na real, é que na vida devemos buscar sentido, porque esse é o motor da motivação humana. Por exemplo, digamos que eu te ofereça R$500 para pular no rio Tietê. Você aceitaria? E se fosse 500 mil? E se eu não oferecesse nada, mas dissesse que lá embaixo tem alguém em apuros? E se o alguém fosse a sua mãe? Percebe? Podemos imaginar uma barrinha ao lado dessas razões. Quanto maior o sentido, maior o potencial de ação. Isto é, maior a chance de você pular nesse esgoto. E é aqui onde começa a ficar interessante, porque sentido é relativo.
Eu pularia no Tietê por 500 mil, o Bill Gates não. Você pularia pela sua mãe, a Larissa Manoela? Não sabemos. Podemos complementar, então, nosso aforismo. Aquele que tem um porquê, um motivo que faz sentido, age. Isso explica porque alguém deprimido mal consegue sair da cama. Quando nada faz sentido, até se levantar cobra energia demais. Também explica porque tantos jovens se veem desanimados e sem foco, tipo a neta da Dona Ivete, que inspirou meu vídeo. Que é algo mais sem sentido do que escolher uma profissão aos 17 e descobrir que você não vai aposentar, nem comprar uma casa, nem ver o Pica-Pau pessoalmente, porque ele foi extinto. Pode pesquisar aí, não existe mais. Mas temos TVs que se dobram. Uhul! Mihai, nosso especialista em foco, vai aprofundar ainda mais essa lógica. Ele concorda com Nietzsche, quem tem um motivo, age, e quanto mais fizer sentido, maior o potencial de ação. Mas aí ele complementa. O ser humano pode obter sentido de duas formas, externamente e internamente. Essa segunda categoria é mais poderosa do que a primeira. Para ilustrar, voltemos ao exemplo do Tietê. Se eu te oferecer 20 mil para pular aqui, se você estiver endividado, pode ser que você aceite. Mas convenhamos, você vai odiar cada segundo. Agora, caso a sua mãe caia aqui e você pule para salvá-la, apesar de ainda ser desagradável, certamente, ao sair daqui, você sentirá um senso de propósito maior do que se tivesse pulado por dinheiro. Segundo Mihai, isso ocorre porque, no primeiro cenário, a motivação provém de um sentido externo. Você pula no esgoto pensando no dinheiro, o conceito cujo valor é definido por outras pessoas. Já no segundo caso, a motivação provém de um sentido interno, salvar a vida de quem você ama. Só você sabe o quanto isso significa. O valor é inestimável. Ou seja, uma mesma ação pode adquirir valores bem diferentes para nossa mente, dependendo dos nossos motivos. Mihai argumenta que podemos usar isso ao nosso favor. Em qualquer coisa que você for fazer, você pode desbloquear mais foco e motivação se conseguir acionar seu senso interno de sentido, que ele chama de motivação intrínseca. Por exemplo, digamos que eu esteja insatisfeito com o meu peso. Em vez de começar uma dieta radical e ficar obcecado com os números na balança, é mais inteligente repensar minha relação com dieta e exercícios no nível intrínseco. Isto é, em vez de focar em resultados externos, focar em processos que, para mim, façam sentido. Caminhar ouvindo minha banda favorita, correr escutando podcasts filosóficos, estabelecer que eu até posso comer aquele bolo delicioso, desde que eu caminhe até a doceria para buscá-lo. Ou seja, transformar a busca pela saúde numa jornada rica em sentido, para que eu não desista dela daqui a 3 meses. No livro dele, ele dá vários outros exemplos de como ter mais foco no estudo, trabalho, lazer. Recomendo. Então, voltando para a nossa teia de ideias, só para organizar, temos a questão: por que está mais difícil focar? Essa é a base do vídeo original. Para responder, é preciso entender o que impulsiona o foco humano. Entramos em Nietzsche. Aquele que tem um porquê supera qualquer como. Em outras palavras, aquele que tem um motivo, que faz sentido, tem motivação. Foco está aqui, é um braço da motivação. Mihai, então, conclui. Por que está tão difícil focar? Pela mesma razão que está difícil se motivar. Estamos vivendo uma existência carente de sentido. Em grande parte devido à nossa cultura, que promove coisas como individualismo, narcisismo, a busca desenfreada pelo acúmulo e o prazer. Muita gente não vê motivos para participar de uma sociedade assim, e isso se manifesta em falta de energia, ou seja, falta de foco e motivação. É aqui onde entramos na psicossociologia do foco, um campo de estudo que traz essa discussão para um contexto social. Afinal, somos criaturas sociais. Para entender nossas dores, é preciso entender o nosso ambiente. Mihai argumenta que todos nascemos com potencial imenso de foco e ação. É o que nos difere de outros animais, a capacidade de nos hiperconcentrar em coisas que para nós fazem sentido. É assim que construímos arte, música, civilizações. Basta observar também os sonhos. Ninguém sonha que está sentado usando um computador ou a porra de um celular. Estamos sempre fugindo, correndo, voando. Ou seja, a mente humana tem sede de protagonismo. Se temos passado tanto tempo com a cara enfiada numa tela, não é só porque essas tecnologias são viciantes, é porque não temos conseguido exercer nosso potencial de protagonismo, uma vez que para isso é preciso foco e motivação, que requer sentido, que requer olhar para dentro. E vivemos num sistema que promove o inverso, está sempre puxando nossa atenção para fora. Já reparou como você está sempre preocupado? Seja no nível pessoal, não poder pagar as contas, ou no nível global, guerra, pandemia, caos climático. Nesse contexto, as compulsões modernas, internet, pornografia, açúcar, assumem um papel de refúgio, porque está aí outra máxima da psique humana. Na falta de sentido, buscamos refúgio no prazer, ainda que seja um prazer destrutivo. O capitalismo triunfa sobre isso, afinal é inegável, vivemos na era do prazer. Com salário mínimo não dá para existir com dignidade, mas dá para comprar miojo, pizza, parcelar um iPhone 500 vezes. Ou seja, na ausência do básico, abraçamos esses falsos consolos. Falsos porque oferecem prazer imediato, em detrimento da nossa saúde no longo prazo. Nunca tivemos tantos casos de infarto, ansiedade e depressão. Quem vai se aprofundar nisso é Byung-Chul Han, filósofo coreano.
Ele vai dizer que o cidadão moderno é uma criatura infeliz, porque até sua atenção vira o recurso. Isto é, o meio de tornar os ricos mais ricos. O que significa que até no lazer não temos sossego. Então você tá lá vendo um vídeo de gatinho, de repente, tchau, o algoritmo te mostra a polêmica do dia. Algo talhado para gerar uma resposta emocional. E assim, lá se vão 2 horas vendo o último cancelamento ou a última treta política, enquanto a louça acumula. O que depois se converte em culpa, porque é como se nosso tempo fosse insuficiente. Apesar de não ter citado ele, o Han foi um dos pilares do meu vídeo original. Para quem se interessa nessa parte sociológica, a relação entre foco, atenção e capitalismo, recomendo o livro dele, Sociedade do Cansaço. O link é aqui embaixo. Certo, então o motor do foco é o mesmo da motivação. Sentido. Tá difícil focar, em parte, porque vivemos numa cultura carente de sentido, uma vez que a obsessão por lucro é tanta que até nossa atenção vira objeto de exploração. O que podemos fazer, então, para virar esse jogo? Os comunistas têm algumas sugestões. Brincadeira, se você tiver interesse em abordagens mais amplas sobre esse tema, no sentido de imaginar alternativas políticas para o que a gente vive hoje, recomendo os canais Normose e Tese 11. Eles têm um ótimo embasamento sociológico. Minha área de expertise é filosofia existencial, então me aterei a ela, pelo menos por enquanto. No campo individual, o que Mihai propõe para termos mais foco e saúde mental é o mesmo que Nietzsche, Han e outros, buscar uma existência com mais sentido. Como? Através da introspecção. Precisamos questionar a base das nossas motivações. Por que eu levanto todo dia e faço o que eu faço? É possível mudar algo na minha rotina para que ela faça mais sentido? Os prazeres que me cercam me fazem bem ou são uma tentativa de fugir de mim mesmo? Não são questões acusatórias. Por exemplo, talvez eu chegue na conclusão de que eu faço o que eu faço porque nesse momento da vida é o que eu preciso fazer. E tá tudo certo. O objetivo não é necessariamente a mudança, e sim o diálogo consigo mesmo. Porque às vezes tomamos uma decisão e faz sentido agora, mas daqui 6 meses, não. A psique humana é extremamente sensível. Tudo que ignoramos, dor, raiva, desilusão, vai se acumulando. E se seguimos ignorando, eventualmente isso explode. O que é bem desagradável, porque costuma acontecer nos piores momentos. Cabe, então, tentar sempre conversar com as nossas emoções, para que consigamos justificar, para todo o nosso ser, o porquê da vida ser como ela é. E se mesmo assim a gente se vê em apuros, no sentido de estar sempre cansado, sempre se arrastando por cada dia, aí é sinal de que algo precisa mudar. Devemos alocar toda a nossa energia, ainda que seja pouca, na busca de uma nova direção, um caminho que faça mais sentido. O final do vídeo original é sobre isso. Olhar para dentro, abrir o coração e permitir que as angústias se espalhem, como fogo, para que da cinza surja um novo eu, que já não teme a morte, porque já morreu. Às vezes a gente faz de tudo para preservar a nossa realidade, porque em algum momento do passado ela fez sentido, e agora você não quer mudar, porque mudar é assustador. Mas cara, esse apego é perigoso. A gente precisa aprender a ouvir as nossas dores, afinal, são partes de nós. Quando as ignoramos, estamos nos ignorando. E convenhamos, ninguém gosta de ser ignorado. Então é mais do que normal que em algum momento essa parte se revolte, sacuda todo o nosso ser para que a gente perceba que ela existe. Não podemos mudar o mundo ou extinguir o sofrimento, mas certamente podemos tirar um tempo para focar nas nossas angústias. Numa era em que a atenção virou um recurso tão disputado, é um gesto de amor. Agora vamos para a parte mais divertida. Sessões excluídas do vídeo original. Tava ficando muito grande, então eu tive que passar a tesoura. Mas foi com pesar, porque eram partes importantes. Uma sobre o efeito das redes sociais na nossa mente. Outra sobre TDAH, como esse transtorno se encaixa nessa discussão. Antes, porém, um lembrete. Esse vídeo aqui só existe graças ao Apoia-se. Se você chegou aqui de outra forma, seja muito bem-vindo. Mas te peço que considere conhecer a campanha. Custa só R$3,00. E além de conteúdos extras, como esse aqui, você ganha acesso a um Discord exclusivo pra gente trocar ideia, estudar filosofia e conhecer gente interessante. Link na descrição. Certo, então foco e motivação são movidos por sentido. O que acontece quando temos na palma da mão um objeto mágico, cuja função é nos prover sentido de forma infinita? Porque esse é o grande triunfo das redes sociais, algoritmos que se adequam às nossas tendências. Então se você é propenso à raiva, seu feed vai lotar disso. Culinária, gatinhos, pornografia, basta meia hora nessas plataformas e elas decifram as inclinações da sua mente. Não porque se importam com você, mas porque querem te manter ali, grudado, para vender anúncios. Então, mais que Nietzsche, o Vale do Silício descobriu a fórmula do foco. A cada 15 segundos, eles te dão um novo porquê para prestar atenção. Isso representa um baita problema, especialmente para 2 parcelas da população, os mais velhos e os mais jovens. Esses porque não estão preparados para essa carga tecnológica. Logo, acabam com o feed cheio de polarização. Resultado: quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma! Esses porque o cérebro ainda está se formando. Ao se depararem com um mundo cada vez mais caótico e desigual,
Eles acabam buscando refúgio nessas microdoses de prazer. Resultado: dificuldade para se envolver com tudo aquilo que não oferece uma recompensa imediata, o que compromete a própria busca pelo sentido da vida. Originalmente, meu vídeo tinha um capítulo para esse dilema das redes sociais. Afinal, colocá-las como vilãs é uma simplificação. Essa ideia de que se você apagar o TikTok, fizer um detox de dopamina, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, isso sequer tem base científica, porque o buraco é mais embaixo. A internet não é a causa central da nossa angústia, e sim mais um dos reflexos de um sistema quebrado, que coloca lucro acima de tudo. O algoritmo cumpre sua função, ele promove o que gera reações. O problema, como sempre, vem de uma falta de ética. Foda-se que boa parte dessas reações são negativas, que negacionistas se aproveitam do sistema para espalhar suas ideias, que democracias morrem por conta disso. Enquanto os bilionários estiverem enchendo o bolso, é o que importa. Eu passei semanas procurando uma analogia que representasse essa relação e os nuances dela. E até rolou uma ideia, mas acabou ficando de fora porque o vídeo já estava grande. Como estamos aqui, eu vou compartilhar. Para entender o problema, é preciso voltar lá no início da nossa formação. A escola seria como um tobogã. É meio caótica, mas existe estrutura. Eventualmente, o tobogã descamba no oceano, chamado vida adulta. É aqui onde muitos quebram a cara, porque enquanto alguns atravessam de iate, outros precisam se agarrar a gravetos e sacolas de lixo. Para saber em que grupo você tá, basta olhar essa imagem. Se reconheceu, parabéns, é aqui. Eventualmente, surge um povo e ele começa a tirar coisas na sua direção. Contas, responsabilidades, dor de dente. Mais cedo ou mais tarde, ele te derruba no mar. E normal, cair faz parte da vida. Mas aí aparece essa sereia e ela te abraça, de um jeito muito acolhedor, porque é como se ela te conhecesse. Quanto mais tempo você passa com ela, mais parece que ela te compreende. E isso é perigoso, porque não é como se ela se importasse com você. Na verdade, ela só tem um objetivo, de manter aqui embaixo por mais tempo possível. É uma analogia para as redes sociais, mas serve para qualquer compulsão, pornografia, álcool, comida. Afinal, tudo isso é otimizado para entrar na nossa mente e fazer com que a gente consuma mais. Eventualmente, você precisa voltar à superfície, porque a vida acontece aqui. Mas aí o povo tá te esperando e ele parece ainda mais forte, porque em vez de usar a sua queda para refletir, você tava com a sereia. Logo, o povo te derruba de novo, e assim entramos no loop. Você apanha, abraça a sereia, volta. Apanha, abraça a sereia, volta. Chega uma hora que voltar aqui pra cima começa a perder o sentido. E nisso a gente tá lascado, porque sentido é a base da motivação humana. Aí tinha essa parte que a pessoa afundava no oceano e aparecia Nietzsche pra salvá-la. Ele dizia, você precisa parar de abraçar essa sereia, porque por mais que ela traga algum conforto, seu lugar não é aqui. O povo é um desgraçado irritante, mas não é invencível. Fica mais fácil superá-lo, ou pelo menos tolerá-lo, quando você olha pra dentro de si e define uma razão pra navegar nesse mar. Inclusive, às vezes você até se surpreende e percebe que não precisa de um jet ski nem de um iate dourado. Aquele que encontra significado em si mesmo alivia o peso da alma e assim consegue voar. E nisso Nietzsche abraçava a pessoa e os dois se elevavam no céu, muito acima do povo. Uma referência ao super-homem que aparece na filosofia dele. Um sujeito que nunca perde o ânimo, porque aprendeu a buscar sentir dentro de si. Por isso está sempre motivado, está sempre se superando. O vídeo original acabava assim. Esse é o rascunho, né? Eu ia refinar. Mas sei lá, eu achei uma abordagem meio individualista. Esse é um problema com a filosofia de Nietzsche, no geral. Ele foca sempre no indivíduo. Era um cara que se sentia parte da sociedade. Tipo o estereótipo do lobo solitário. Então, se você tá tendo problemas com a vida, a solução, segundo ele, sempre vai pender pro lado da autossuperação. Buscar significado dentro de si e assim se tornar invencível. Quanto mais eu estudo, porém, mais eu percebo que o buraco é mais embaixo. E foi por isso que esse vídeo demorou tanto pra sair. Porque eu tinha uma direção em mente. Como ter mais foco na vida. Mas aí, quanto mais eu lia, mais eu notava que soluções individuais são como botar uma máscara de oxigênio porque você não tá conseguindo respirar. Ajuda. Mas sabe o que seria ainda melhor? Entender por que diabos está tudo tão poluído. Outra parte que ficou de fora foi a neurociência do foco. Nessa eu pretendia entrar nos transtornos, depressão, burnout, especialmente TDAH, onde ele se encaixa em tudo isso. Porque o mundo tá uma merda, falta sentido, e isso afeta o foco de todos nós. Mas o que acontece quando você vive numa batalha infernal com isso? Quando você não consegue focar, nem se motivar, mesmo quando algo é muito, muito importante. Nesse caso, você deve correr pro psiquiatra e pedir uma análise, porque o nome desse bendito transtorno tá errado. Não é déficit de atenção, é déficit de motivação. O TDAH apresenta uma disfunção na parte do cérebro que regula a dopamina, o neurotransmissor responsável pelo sentido que nós damos ao mundo. Essa afirmação carece de mais estudo, porque eu não terminei a pesquisa dessa parte, mas pelo que eu entendi é isso. Nossa percepção de sentido, no nível neurológico, está muito ligada à dopamina. Então, por exemplo, a rede social gera sentido com seus conteúdos sempre novos, divertidos, que se adequam às nossas tendências.
O cérebro ama isso. Para demonstrar, ele gera uma explosão de dopamina, o que experienciamos como prazer. Logo, é muito mais gostoso passar 2 horas no TikTok do que estudando aritmética. Isso vale para qualquer ser humano. Para o TDAH, porém, essa relação é multiplicada por 1000. Porque não é que é mais gostoso ficar no TikTok, é que não faz sentido parar para estudar enquanto esse estímulo estiver disponível. Ao se expor a ele, o cérebro TDAH não consegue frear o fluxo de dopamina, porque ele vem com a disfunção nessa parte. Não há filosofia ou... Pera, tá passando o carro do funk. Que música é essa? Não há filosofia nem raciocínio lógico que possam superar essa barreira, porque ela ocorre no nível biológico. Então sim, vivemos numa era em que focar tá difícil para todos, mas o TDAH vai sofrer muito mais com isso, porque sem o tratamento adequado, ele não consegue resistir às armadilhas dopaminérgicas, cujas quais nosso mundo tá cheio. Então não é que ele não tem foco, é que ele tá sempre focando na coisa errada, e por ele eu me refiro a mim, porque eu tenho TDAH. Bom, já que chegou aqui, aproveita para se inscrever. Esse é meu canal secundário. Tô sempre postando coisas. Algumas são exclusivas do Apoia-se, outras eu abro pro público. Como esse vídeo aqui sobre como se importar menos com a opinião dos outros. Bateu 300 mil views, nem sei como isso é possível, eu não divulguei. Deve estar legal. Assiste aí.